pessoal, a gente está aqui com mais um episódio do podcast Estrogênicas. Eu sou a doutora Lau. E eu sou a Leila. Hoje a gente vai, aproveitando aí o mês de outubro, falar um pouquinho sobre câncer de mama e câncer de colo de útero. E hoje a gente está recebendo um convidado muito especial, o Dr. João Carlos Arantes Júnior, que é professor da UFJF e mais famoso como o pai do Guilherme e do Marcelo. Seja bem-vindo, João. Bom dia, meninas. Muito legal ter você aqui, muito obrigada. Tá, mas não tem tanta fama assim não, tá? Pode ficar tranquilo. Ah, não, fama de pai do Guilherme e do Marcelo você bom, tem. essa eu faço questão de manter. Com certeza. Isso aí. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Vai ser muito legal. A gente vai falar de umas coisas muito importantes, né? Então, eu queria começar com a história do câncer de mama, que é aí essa coisa do Outubro Rosa, que a gente sempre dá um foco, né, para essa parte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, do panorama atual do câncer de mama no Brasil, como é que está isso? Bem, a gente tem uma situação muito trágica hoje no Brasil, que são muitos casos de câncer de mama, tá? E os casos têm aumentado muito em mulheres jovens. A gente tem percebido isso com uma certa frequência. O que você chama de mulher jovem, João? Porque quando a gente fala... Só para te cortar. Quando a gente fala assim, as mulheres jovens estão tendo câncer. O que é uma mulher jovem? É 20 anos? Sim. Tá? A gente tem visto casos em mulheres abaixo dos 30 anos. Então, por exemplo, lá no Hospital Universitário agora, a gente está com 3 casos, uma de 20, uma de 22 e uma de 24. Tá? E casos mais agressivos. Normalmente, esses casos são hereditários. Não é a realidade, tá? A prevalência do câncer de mama hoje é entre 50 e 70, a grande maioria, tá? Mas a gente tem visto um decréscimo... 50 a 70 anos. Hã? 50 a 70 anos. Tá? Inclusive, é o protocolo do Ministério da Saúde, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, que é a questão do rastreamento, né? Que entre 50 e 70 existe ali uma divergênciazinha com a Sociedade Brasileira de Mastologia, mas isso é um outro assunto. Em relação ao panorama no Brasil, a gente tem hoje mais ou menos 70 mil novos casos por ano, tá? É muita coisa, tá? Muito caso. E a questão é que o câncer de mama a gente não evita. Câncer de mama a gente tenta pegar no começo, tá? Ainda pouquinho de diferença. Morre muito de câncer de mama? Menos do que antigamente, porque a gente tem muito recurso, tá? O tratamento complementar, o tratamento com quimioterapia, com terapia-alvo, com imunoterapia, ele está melhorando demais. Então, mesmo quando a gente pega cânceres mais agressivos e cânceres mais avançados, essa mulher tem uma perspectiva de cura muito melhor do que 30 anos atrás. Então, hoje a gente tem realmente armas para lidar com isso. Então, a gente tem não só o rastreamento, que é o que a gente vai começar a falar um pouquinho, mas também tem um tratamento muito eficiente. É interessante que quando a gente vai nos congressos e conversa com os oncologistas, né, a gente é cirurgião, os oncologistas, eles... a impressão que dá na fala deles é que é um grande infortúnio a mulher morrer de câncer de mama. A gente sabe que ainda morre bastante, tá? Mas hoje a gente tem realmente um número de pacientes de câncer de mama que não vai morrer de câncer de mama, tá? E, inclusive com as novas tecnologias, de repente com inteligência artificial, a gente vai conseguir detectar quem é aquela paciente que precisa fazer o rastreamento. Porque, de repente, eu vou conseguir identificar mulheres que nem precisam fazer tanta mamografia. Não, mas aí você falou para mim agora assim, a gente não previne o câncer de mama. A gente consegue rastrear no início, não foi isso? E pegar no começo. Então, me explica essa história de que a inteligência artificial vai ajudar antes. Antes, levanta a mão. Deixa eu levantar a mão, professor. Você falou, né, que está aparecendo mais em meninas mais jovens. Vocês têm uma ideia de por quê? Não, ninguém tem. Será que a qualidade de vida não está interferindo nisso, João? Muito. Porque esses cânceres Ou normalmente... a gente está rastreando mais porque é hereditário? Não, sim, mas não nessas meninas, a gente não rastreia. Pois é, mas você está falando que mais é fator hereditário, talvez a gente está rastreando aí doenças genéticas. Porque o fator hereditário também, ele só se manifesta se você tiver alguma coisa que impulsiona. Você pode ter genética para câncer de mama e nunca ter o câncer de mama. Porque você não teve o fator que estimulou o câncer de mama. Mas aí aquela sua paciente que tem um câncer de mama e ele é genético, ele é hereditário, daqui a pouco você explica pra gente como é que a gente sabe disso. Só deixar claro, genética é uma coisa, hereditária é outra. Tá? Você vai explicar isso aí pra gente. Essa mocinha de 20 anos, que é filha dessa mulher que teve, ela não vai ser rastreada mais cedo? Sim. E aí vou concordar com a Lau que a gente está rastreando mais. Ou não? Tá, muito mais.
tá? Só que, por um acaso, esses 3 casos lá do HU, tá? De 20, 22 e 24, não tinha nenhum caso na família. Então, elas não tinham nem por que rastrear. A gente volta a ser aluno, né? A gente não precisaria... E isso não nos impele a ter que rastrear mulheres com menos de 30 anos, tá? Isso que eu estou falando para vocês é uma minoria, mas uma minoria que está aumentando. Então, quando você pega um percentual de mulheres jovens maior que está tendo câncer de mama, não quer dizer que eu tenho que rastrear mulheres de 20, 25 anos. Isso, Tá? então, assim, é igual câncer de próstata. Eu posso ter um câncer de próstata aos 25 anos. Isso não quer dizer que a gente vai ter que fazer rastreamento nessa população. Tá? O rastreamento, como a gente sabe, só se justifica quando você tem uma relação custo-benefício que vale a pena, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de impacto social. Que é o rastreamento, por isso que eu te falei que a gente vai usar muito inteligência artificial e outros recursos para ver qual é a mulher que precisa fazer rastreamento. Porque, por exemplo, tem aquela mulher que vai fazer rastreamento a vida inteira e nunca vai ter câncer. E aí, e eu tenho uma população grande disso. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho que fazer 1000 mamografias em 1000 mulheres para pegar 7, 8 cânceres. Então, tem 900 e poucas mulheres fazendo rastreamento desnecessariamente. Claro que eu não vou fazer uma proposta, não, é porque a gente não consegue identificar qual é essa população que vai precisar. Por quê? Porque só entre aspas, 10% dos cânceres de mama são hereditários. Os outros 90% acontecem pela primeira vez naquela família. E aí, então, aproveitando isso aí que você está falando, fala pra gente quais são os fatores de risco. A Leila falou assim, será que é por causa do estilo de vida, né? Sim, então... essa questão do estilo de vida, hoje existe a medicina do estilo de vida, né? E a gente sabe que isso é extremamente importante. O que eu acho muito, muito importante é a gente saber como expor isso para o paciente, né? Eu dizer para ela que ela tem que praticar esporte, isso não tem nenhum fundamento, eu não consigo convencê-la a praticar esporte. Eu pratico esporte há mais de 50 anos. Eu nasci dentro de uma piscina, mas uma pessoa que nunca praticou, tem 7, 8 filhos, mora num lugar onde ela, né, não tem muita condição, ganha um salário mínimo. Como é que essa paciente vai praticar esporte? Então, o que a gente tem que pensar é a maneira como a gente vai conseguir mudar os estilos de vida, que reduzem o risco do câncer de mama. E aí, tentando te responder. Alguns fatores são muito clássicos e quase que não tem discussão. Primeiro, esses hábitos saudáveis, né? Praticar esporte, redução de 30% de câncer geral, não é só de mama não, tá? Uma alimentação saudável, tá? Uma alimentação rica em fibras, né? Menos gordura, menos açúcar, né? A gente já sabe. O álcool é um fator de risco para câncer de mama, o cigarro não. A gente não tem dados na literatura, não. Do ponto de vista, o cigarro só não atua no câncer de mama e de endométrio. Né? A gente tem ele que tomar neutro. Cuidado, muito cuidado. Ele não protege. Ele é neutro. Não, e outra coisa, eu acho que a gente só não tem ainda evidência científica, mas em breve a gente vai ter. Acho que o cigarro também é um fator. Porque o cigarro é um fator de risco para todos os cânceres, todos, menos mama e endométrio. E aí, assim, então posso fumar. Se você não quer ter outros, se você não quer ter só câncer de mama, beleza, pode fumar. Mas se o seu problema é ter câncer, não fume. Bom, enfim. A obesidade é um fator de risco importante, né? Por causa da conversão periférica, vocês sabem disso melhor que eu, conversão periférica de estrogênio. A gravidez, ela tem sido postergada, né? As mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, e aí, mais uma vez, vocês são expertos no assunto. E o câncer de mama tem acontecido cada vez mais cedo. Então, quando você fala assim, muitas mulheres jovens estão tendo câncer de mama. Sim, antigamente a gente tinha, 0,002% nessa faixa etária. Hoje a gente tem 1% nessa faixa etária. Quer dizer, o aumento foi de 50 vezes. Né? Estou aqui fazendo não é exatamente isso que eu estou falando, mas é mais ou menos isso. Então, esses hábitos de vida são muito importantes. E eles devem ser incorporados logo que a pessoa possa ter. Você não precisa... Você pode fazer depois de 30, 40, 50 anos, mas se você começar mais cedo, é muito melhor. Quanto mais cedo, você sabe, né? Existe uma memória em relação a isso. E esse hábito, ele sedimenta, ele consolida como uma prática diária daquela pessoa. E isso faz com que ela possa ter uma vida com muito mais saúde. Eu acho que essa geração, as mulheres que estão chegando agora entre 20 e 30 anos... vem de uma geração de pouca qualidade de vida. Não sei se vocês concordam comigo. Pouca qualidade de vida no sentido de... Não de 20 a 40... Vou estender um pouquinho. De 25 a até 40, 45 anos. De comer errado, de não praticar atividade física. Porque eu acho que a gente está vivendo hoje uma situação que as mulheres estão
pensando mais em qualidade de vida? Em se alimentar melhor, em fazer mais atividade física? Eu tenho visto isso, principalmente nas minhas alunas, que são meninas de 20 anos. Que é uma população um pouquinho fora da curva, assim, né? Porque concordo. tem uma no geral. geral. Porque quando a gente pega a população em geral, né? A população de baixa renda, a população que não tem acesso, eles ainda comem muito açúcar, eles ainda comem muito. A gente está com obesidade, não é à toa que processado, nós estamos com obesidade aí, metade da população está sobrepeso e obesa. E isso é estatístico. Então, assim, o ideal seria a gente poder intervir. Agora, a grande questão é o seguinte: a gente já sabe que tem que intervir. Como intervir? Tá? Eu vou fazer uma propaganda aqui de um colega meu do interior de São Paulo, Daniel Brutus. Tá? É um cara fantástico. Se vocês puderem, acessem o Daniel. Ele tem, além dessa questão toda dos bons hábitos, do estilo de vida, ele tem uma questão espiritual que é muito bacana da gente acessar. Né? Porque existem essas questões também. Né? O que está ali? Porque o câncer, o que a gente vê do câncer é aquela parte somática, digamos. Né? Eu opero, eu dou químio, eu faço hormônio, eu faço radioterapia. E o que está ali na base do câncer? O que está debaixo d'água que eu não tenho acesso, só a paciente tem e que ela precisa acessar? E isso eu tenho, de uma certa maneira, explorado até com as minhas pacientes. Porque, assim, aquilo que eu te falei, eu tenho 80% das pacientes curadas de câncer de mama. Entendeu? E detalhe, elas são mais felizes depois do câncer. Mas eu escuto o João falar isso desde que eu era impressionante. Ele fala isso de que a paciente que tem câncer é uma paciente triste. Eu sempre escutei você falar isso. A paciente que tem câncer é uma paciente triste. E a tristeza é um fator de risco para o câncer. Muito. Eu lembro... Eu vou falar a minha idade aqui, falo mais a dele, né, na verdade. A minha é quase igual a sua. Não vem, não. Até porque você foi meu professor. Eu fui Uai, mas professor de ele gente era mais... prodígio. Não, eu sou professor de gente mais velha. Fazer o quê se ele formou com 22? Eu comecei a dar aula com 26 anos em Petrópolis, eu tinha aluno de 30. Então, mas eu sempre ouvi você falar isso. A tristeza é um fator de risco para o câncer. Vamos mudar um pouquinho? Uma mulher feliz tem menos câncer. Eu preferia falar assim. Eu recebo muita paciente. Uma pessoa feliz, sim. né? Não, mas você está certa. feliz, Você falou geral. a coisa de maneira correta. Por que eu te falo isso? Eu recebo muita paciente que vai colocar prótese. E a pergunta que eu falo para ela é assim: você vai se sentir melhor? Isso vai te fazer bem? Ou você está colocando isso por um modismo e tal? Ô, João, eu vou me sentir bem. Ótimo, põe. Me atrapalha um pouquinho, porque a prótese atrasa um pouquinho o diagnóstico. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ser uma mulher mais realizada, mais feliz, mais consciente, autoestima, enfim. Isso, provavelmente, a gente ainda não tem estatística, mas a gente provavelmente vai ter uma mulher com menos câncer. Então, o que eu estava falando para vocês, esse acesso a essa história, a essa dor, a essa vivência dela, eu não tenho. Ninguém tem, um oncologista não tem. Eu estava discutindo isso dia com a Tatiane, né, nossa oncologista, e porque ela é maravilhosa. Outro dia, eu tinha isso, eu achava que quando a paciente tinha uma recaída do câncer, eu tinha culpa nisso. Não tenho. Apesar de eu tratar só a parte, digamos assim, somática, hoje, se eu puder ajudá-la também nessa parte de retroagir nas dores, na vivência, na história dela, e puder ajudá-la, eu vou ajudá-la, porque ali é que está provavelmente uma parte importante nessa história natural do câncer. Então, isso é muito bacana. E aí eu acho que talvez seja uma coisa que a gente ainda tenha muito que explorar, porque a ciência não está caminhando nesse sentido. Quer dizer, existem algumas ilhas, o Daniel é uma delas, né? E eu acho que isso é muito bacana. Então, essa questão do estilo, né? Só para terminar, porque não ficar indo e voltando em muitas coisas. É importante praticar esporte, alimentar bem, se puder engravidar antes dos 30, tá? Se não puder, congela óvulo, tá, gente? Isso. Vamos fazer uma propaganda. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Vamos. E a minha orientação para a paciente é que se ela não está nem namorando até os 32, congela. Né? E aí vocês vão falar isso melhor do que eu. 32. Porque ela não tem uma perspectiva de engravidar até os 35, 36, que a gente sabe que é quando ela perde muito da fecundidade dela, né? Da capacidade de engravidar. E aumenta o risco, né? O fator de risco. E aumenta o risco, né? E aí, se você pensar bem, ainda também não tem estatística sobre isso, mas as curvas vão se sobrepondo, né? A mulher está engravidando cada vez mais tarde e tendo câncer cada vez mais cedo. Talvez isso tenha uma relação bastante importante. Um outro fator de risco que não sei se é um mito ou uma verdade que eu quero te perguntar, é com relação à terapia de reposição hormonal.
que muitas das nossas ouvintes são mulheres mais maduras e muitas chegam com muito medo para a gente de iniciar a reposição com medo de ser um fator de risco. É verdade ou é mito? O que a gente... É mito, tá? O que a gente tem hoje de verdade, lógico que essas coisas podem mudar, é que o câncer não é causado pelo hormônio, né? O câncer tem a fase de indução, tem a fase de promoção e progressão. O hormônio nunca atua na fase de indução. Ele não entra na célula e fala assim, agora eu quero que você vire câncer. Né? Não tem essa verdade, a gente não tem. Tá? Mas, sabidamente, a maioria dos cânceres de mama, então vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, é hormônio dependente. 60% a 80% dos cânceres de mama dependem de hormônio para crescer. Então não foi o câncer que induziu, não foi o hormônio que induziu o câncer. Mas essa paciente que usa hormônio tem um pouquinho mais de chance de apresentar um câncer lá na frente. Por quê? Porque o câncer pode até eclodir um pouco mais cedo. Normalmente, esses cânceres hormônio-dependentes são menos agressivos. Então, a oportunidade de tratamento deles também é muito boa. Então, essa paciente que está tomando hormônio, normalmente é uma paciente mais bem vigiada. E essa paciente vai ser bem monitorada e tal. Possivelmente, ela pega numa fase mais precoce. E a pílula, mesma coisa? Mesma coisa, tá? O que existe hoje de recomendação, mesmo assim, sem um grau de evidência tão alto, é que mulheres sabidamente mutadas, pacientes portadores de mutação BRCA1, BRCA2, que são as mais comuns, não usem qualquer tipo de hormônio, incluindo o endoceptivo, né? Que é o levonorgestrel. O contraceptivo do DIU, o DIU hormonal, tá? Hormonal. Depois dos 40 anos. Tá? Mas então quem já teve câncer, de história pessoal, né, de câncer de mama, não pode usar hormônio. Mas não. Ou só se ela for mutada. Nesse momento, a paciente já teve câncer. Não pode usar hormônio. Pode usar. Tem alguns trabalhos em andamento tentando mostrar que pode usar estrogênio puro. Não, mas hoje o que a gente tem de evidência é que não pode. O paciente teve câncer de mama, mesmo câncer não hormônio dependente. Né? Não sei se vocês não usa hormônio. O HER2 e o triplo negativo, que não são hormônio dependentes. Mas aquela mulher que não tem história e não tem na família, por exemplo, ela pode usar a reposição hormonal. Inclusive, assim, outro também, não sei, um tabuzinho que acabou, foi que você só podia usar, esse é da minha época, de vocês talvez não, só podia usar 10 anos de hormônio e até os 60. Acabou. Como é que uma mulher de 60, 70, 80 anos, você vai parar de usar hormônio? Não, eu tenho uma de 82 no consultório, que ela me disse, João, mesmo com câncer eu não vou parar. Ela precisa, a qualidade de vida, sabe, a qualidade de vida. E não é uma não, eu tenho várias, tá, que estão com 68, com 78, 80, 85, e não vão parar de usar hormônio. Isso é uma realidade. E o estrogênio local, João, faz o mesmo efeito para essa mesma coisa, porque tem absorção, tá? Existe uma discussão, tá? E aí é uma questão quase que pessoal, mas local, a sociedade... A gente fala vaginal, né? O vaginal. Às vezes alguém acha que é local na mama. Não, local vaginal. Vaginal, boa. Bem lembrado. Existe a questão do hormônio vaginal e existe a questão do promestrieno, né? O promestrieno, ele não é um hormônio, ele é um CERM que imita o hormônio. E que a proposta dele é ele não ter absorção vaginal. Só que tem, tá? Eu tive algumas pacientes que reclamaram de, por um acaso, mastalgia. E outro tabu que a gente precisa também desfazer aqui. Dor e câncer de mama. Não existe essa relação. Depois a gente pode voltar até nisso. Mas o hormônio vaginal, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o promestrieno está liberado para paciente que teve câncer de mama, mesmo hormônio dependente. Tá? Legal. E aí acho que agora a gente podia falar um pouquinho do rastreio, né? Bom, o rastreio, pode perguntar. Não, eu ia só dizer o seguinte, que a gente tem rastreios e rastreios, né? Existe uma divergênciazinha aí. Queria que você falasse um pouco sobre o rastreio do Ministério da Saúde, o rastreio da Sociedade de Mastologia, que as pessoas ficam um pouco perdidas às vezes, né, Ana? Essa questão, ela inclusive está relacionada exatamente com esse excesso de exame, tá? Que pode gerar um sobrediagnóstico, tá? Até porque tem cânceres que a gente não precisaria pegar, não estou falando que a gente não vai ter, não, tá? A gente ainda tem que fazer diagnóstico, mas a gente sabe que existem alguns cânceres que não vão interferir na vida da mulher, nem do ponto de vista de qualidade, nem do ponto de vista de sobrevivência. E que eles não precisariam ser tratados. E a mamografia, principalmente, que é a nossa arma principal, está detectando esses cânceres. E, de repente, ela não vai morrer desse câncer ou não vai sucumbir ao câncer. Talvez não precisasse ser feito o diagnóstico, tá? Mas isso ainda
Está muito no campo da, digamos assim, da especulação, né? Nesse momento, o ideal é fazer diagnóstico. Então, pegar no início. A mamografia é a nossa principal arma. Ela deve ser iniciada aos 40 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia, anualmente. Por que a mamografia? A mamografia é o único exame que pega as calcificações. Nem a ressonância pega. Eu ia perguntar isso agora, se já está substituindo. Não. A mamografia, ela pega as calcificações que representam mais ou menos 40% dos cânceres iniciais de mama. Então, não dá para a gente prescindir da mamografia, tá? Porque é o exame realmente de rastreamento que justifica uma relação custo-benefício, que justifica uma detecção, apesar de não ter uma sensibilidade maravilhosa, tá? 15% dos cânceres de mama escapam da mamografia. Tem câncer e não aparece, tá? É muito, né? É muito. Mas com a repetição, a gente talvez consiga pegar no começo. E aí baseado principalmente na questão da assinatura genética, que é a capacidade biológica daquele câncer causar problema. Ou seja, tanto do ponto de vista de sobrevida livre de doença, quanto de morte. Ô, João, então, assim, mamografia tem que fazer. Tem que fazer, né? a partir dos 40. Só um pouquinho para falar a questão da divergência. Pelo Ministério da Saúde, entre 50 e 70, na verdade, entre 50 e 69, de 2 em 2 anos. Tá? Qual que é a divergência aí? Os cânceres mais agressivos, eles acontecem mais cedo. Então, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que eu particularmente sigo, tá? A gente faz anual, a partir dos 40, tá? E, obviamente, pelo SUS, né, eles estão avaliando muito a questão custo-benefício, quer dizer... Coletiva, né? Coletivo. Quando você tem uma verba destinada, se você distribuir melhor aquela verba, fazendo a cada 2 anos em mulheres, onde a frequência é maior de câncer de mama, você otimiza o recurso e você detecta mais câncer, tá? Mas o ideal é que se faça a partir dos 40. Alguns países já adotaram 45 anos, tá? Os que adotaram 50 voltaram para 45 ou até para 40, justamente por causa dessa agressividade dos tumores mais jovens. E aí é importante a gente ter essa percepção. Então, se você tem realmente uma população que merece assim, que precisa mais de exames, você pode envidar mais esforços nisso. E só uma observação, o Brasil tem mamógrafos suficientes para rastrear toda a população. O problema é que os mamógrafos são mal utilizados, são subutilizados, e a gente não consegue mais do que 50% da população-alvo. Tá? A gente tem mamógrafos suficientes para cobrir toda a população. Isso é uma verdade já estabelecida, já demonstrada. O que a gente tem é uma má distribuição e uma má utilização. Tá? E você acha que isso está relacionado também com a dificuldade que a mulher tem, não só de acesso, mas de vergonha, de medo de fazer o exame? Eu não vejo mais, mesmo na população menos privilegiada, eu não vejo essa questão da vergonha. Eu vejo a questão do acesso mesmo, quer dizer, a dificuldade dela acessar o nível, né, primário, que seria os mamógrafos, entendeu? Exatamente por conta dessa questão. Tem que sair de casa, tem que... em todos os países do mundo, né, nos países do primeiro mundo, você tem uma busca ativa dessas pacientes. Se ela não vai fazer mamografia, ela recebe algum tipo de comunicado para ir fazer. Né? O nosso rastreamento ainda é muito oportunístico. Tá? Ele não é organizado. E o ideal é que a gente tenha sempre rastreamento organizado. Ou seja, com toda uma programação, com todo um sistema de busca dessas pacientes, exatamente porque é aquilo que eu falei, ela está com 7 filhos em casa, não sei o que, tem que trabalhar. Como é que ela vai lembrar que tem que fazer mamografia? Né? Eu acho que assim, existe uma importância muito grande, né, no Outubro Rosa, na campanha, para conscientizar mesmo as mulheres, mas eu ainda vejo que talvez você como mastologista não veja, e que a gente como ginecologista ainda veja no consultório, né? Que é a questão da mulher falar assim, não vou fazer não, dói. Né? E aí todo esse envolvimento em torno da mamografia, de que dói, de que é incômodo e tal. E também uma questão do acesso. Você falou aí que o Brasil tem mamógrafo, que tem condições, né, de fazer mais diagnóstico, mas você, como profissional que atua no Sistema Único de Saúde e também na saúde privada, o acesso dessas mulheres é fácil, né? Porque na saúde privada
a gente convence, né? Acho que dentro do consultório a gente acaba convencendo a mulher, e acho que a gente como mulher, Lau, acaba convencendo mais. Então, eu tenho, a paciente chega no meu consultório e fala, não vou fazer mamografia porque dói. Eu já lasco logo, não dói nada, eu também faço, entendeu? E aí, se ela vem com aquela história de que vai estourar minha prótese, eu também já falo, não estoura não, porque eu também tenho prótese e faço mamografia. Então, é toda uma questão. Acho que a gente convence. Tá? Mas e aquela paciente da saúde pública? Vamos lá. Entendeu? Ela tem acesso, ela tem facilidade de chegar e marcar. Senhora, estou aqui com meu papelzinho, fazer mamografia. Eu acho que a Leila tocou num assunto muito importante. Vocês, pelo sucesso que vocês fazem, vocês são formadores de opinião. Bacana. Não, eu acho ótimo, tá? Porque realmente, assim, é muita gente vendo vocês, a gente sabe do sucesso de vocês, da penetração de vocês no público, principalmente feminino, né? E isso que você colocou é muito bacana. Primeira coisa que a gente tem que entender, é que eu falo, inclusive, lá na faculdade, a mama não é do mastologista. A paciente de mama é a do ginecologista. Quem comanda é o ginecologista. Menos de 20% das mulheres precisam de um mastologista. E acaba que o ginecologista, às vezes, por uma desinformação, ou porque não quer examinar a mama, enfim, eu acho que aí é de cada um. Ele não examina e manda para o mastologista uma mama que não tem nada. E aí tem a questão de sobrecarregar o serviço. E a gente vai aproveitar e falar um pouquinho também disso no colo do útero. Tá? A gente teve um trabalho aqui de fora só para exemplificar isso, que a gente levantou na época do Instituto da Mulher. Eu ainda trabalhava no Instituto da Mulher. E a gente tinha uma cobertura em Juiz de Fora de 80%, mais de 80% de preventivo. Eu falei, gente, tem coisa no SUS, na rede pública. Aí foram ver, menos 40%. O que acontecia? A mulher ia fazer preventivo de 3 em 3 meses. Então, esse é um problema sério. Você tem gente fazendo muito exame e tem gente não fazendo nada. Então, por isso que o rastreio organizado é importante. Eu sei que a Joana foi fazer e a Maria não. E aí eu não vou chamar a Joana de novo. Eu vou chamar a Maria, que está precisando fazer. Entendeu? Então, na rede, no consultório, e eu vou só discordar um pouquinho. Eu não acho que a gente consiga convencer a paciente. Eu acho que a gente mostra para ela e ela vai principalmente no consultório, onde ela tem um pouquinho mais de consciência, ela vai se convencendo disso, ela vai percebendo. E até porque a grande maioria das mulheres tem uma amiga que teve câncer de mama. A gente usa o exemplo, né? Entendi. Bacana isso que você faz, que é usar o seu exemplo. Se expor, entendeu? Ela vê que isso aí não precisa de tabu, não precisa de tornar um mito. Meu Deus, a mamografia vai doer. Bacana, isso é muito bom. Esse tipo de postura eu gosto, tá? Mas ao mesmo tempo, e aí eu vou te falar, eu não mudo ninguém. Ela tem que se convencer. Sim. O exemplo é uma coisa que arrasta. Então, a conscientização. Né? Sim. Mas no SUS eu tenho a gente não tem muito tempo com a paciente. É bacana que quando a gente pega, eu falo para os residentes, né? Põe a paciente no colo, traz ela aqui, vamos bater um papinho com ela. E perde tempo com ela. Vai lá para uma salinha e conversa com ela. Vira amigo dela, vira um especialista nela. Entendeu? Até porque o residente tem tempo de fazer isso, né? E é um aprendizado. Porque hoje, mesmo no consultório, uma consulta de convênio que dura 10, 15 minutos, 20 no máximo, até você explicar para ela que precisa tomar vacina, precisa fazer rastreamento, e ela tem uma infertilidade, é muita coisa, né? Então, no consultório ainda dá, mas no SUS a gente tem essa dificuldade, exatamente por conta disso, esse exemplo que eu dei do preventivo. Você tem muitas mulheres conscientes que fazem mamografia até mais do que precisa, e muitas que não fazem. Então, por isso que a questão do rastreamento organizado é a primeira coisa que você tem que fazer. E aí você tem que organizar equipes, tá? Desde como é que chama aquele que vai na casa? O agente de saúde, tá? Até o serviço de mastologia, que é uma coisa também complicada, porque a gente às vezes organiza isso tudo, chega na hora de operar, na hora de tratar a paciente, eu não tenho o nível terciário, que é uma paciente já com diagnóstico de câncer e ela fica perambulando, mesmo na cidade do porte de Juiz de Fora. Tá? A gente observa isso. A gente ficou muito tempo, por exemplo, lá no HU, sem prótese. Não tinha prótese. E aí a paciente está com câncer, ela não pode esperar chegar a prótese, licitar a prótese para chegar no HU. Lá em Belo Horizonte, a gente tem o acesso mesmo à mamografia muito ruim na prefeitura. Eu peço, né, lá na faculdade, as pacientes vão fazer, demora um ano e meio para conseguir mudou o estadiamento. Um acesso. Então, quando tem essa
época, né, do Outubro Rosa, vários lugares oferecem, e aí é a hora que você consegue que algumas façam, mas isso não é rastreio. Isso não é rastreio. Né? A grande crítica que se faz... Outubro Rosa é importante, porque abre a mente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele concentra ali muita coisa, as demandas nas clínicas, mesmo privadas, aumenta. E aí você não tem como suprir essa demanda, entendeu? Ô, João, e ainda tem lugar para autoexame? Não sei. Vocês estão bem sintonizados, hein? A gente é assim. O autoexame... E gêmea, né? Gêmea. A paciente outro dia falou... Quem nasceu primeiro? Ela falou que a gente é gêmea. A gente é gêmea. A moça perguntou se a gente era gêmea. Eu falei, gemíssima. É uma gêmea univitelina. Como é que fala? De... Espiritual. Epigenética. Estamos ficando parecidas. Vocês são epigenéticas. A questão do autoexame. O autoexame na mulher que vai ao ginecologista, direitinho, todo ano, sabe? Ele tem muito pouco espaço. Porque a capacidade dela perceber um nódulo é menor do que a do ginecologista. Tá? E existe até uma figurinha muito clássica, né? O ginecologista pega nódulos até 1 centímetro, ou menores às vezes, mas 1 centímetro. A paciente só consegue pegar de 2 para cima. Então, nesse gap aí de 1 para 2, você tem muita coisa, né? Um espaço grande. Então, para a mulher que vai ao ginecologista, é até interessante não fazer. Existe uma notinha da Sociedade Brasileira de Mastologia, não sei se ainda está lá no site, de que o autoexame pode ser até maléfico. Por quê? Porque vai aumentar o nível de ansiedade do paciente. Você pega uma paciente que tem aquela mama densa, que é outra coisa importante de falar, e que acha ali uma área um pouquinho mais endurecida, principalmente no período pré-menstrual, ela vai ficar tensa e não é nada, entendeu? O paciente tem dor mamária, aí vai procurar o mastologista já, mas a dor e o câncer normalmente não tem relação. Uma mulher que faz rastreamento todo ano, dificilmente ela vai ter um câncer avançado. E aí, se ela vai fazer bonitinho, o autoexame passa a ser dispensável, porque vai gerar mais ansiedade do que propriamente resultado. Agora, é o que eu falo, você tem uma paciente que mora lá em Quixadá do Oeste. Ela, para chegar, para fazer uma mamografia, lembra do Quixadá? Muito tempo que eu me sinto do Quixadá do Oeste. É porque assim, existe Quixadá, mas do Oeste foi o que eu inventei. Existe aquela paciente que vai demorar 8... Vamos pegar uma paciente lá no Amazonas. Em Belo Horizonte. Não, Amazônia. Lá em Belo Horizonte, 1 ano e meio. Não, mas aí para conseguir uma mamografia. Mas imagina aquela paciente que mora lá na beirada do Solimões, tem que pegar um barco para ir não sei aonde, depois pegar um carro para ir a Manaus. Essa paciente não vai fazer exame de ano em ano. Não tem jeito, entendeu? Então eu prefiro pegar um nódulo de 4, 5 centímetros, que ela vai perceber, do que de 10. Então ali, nesses casos, o autoexame tem muita validade, entendeu? No Alto Jequitinhonha, ou na periferia de Belo Horizonte, onde você não vai ter acesso à mamografia, mas isso aí é um arremedo. Concorda comigo? Porque a gente está fazendo uma gambiarra, porque não é o ideal. Exato. O ideal seria fazer mamografia. E o que você quer falar para a gente de mama densa? A mama densa virou uma coisa assim. E assim, eu sou voto vencido, tá? Vou falar assim, eu sou uma ilhazinha nesse ponto. E não condeno quem faz, tá? Mas o ultrassom não é o exame de rastreamento. E Fala de novo. O ultrassom não é exame de rastreamento. Fala de novo, olha para lá e fala pela terceira vez. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? O paciente quer que a gente pede ultrassom de rotina. É um inferno isso. Exatamente, lá. Ela chega no consultório e fala assim, pede um ultrassom de mama para mim. Não briga. Não brigo, mas sabe por quê? Porque é importante uma pessoa que tem mais autoridade do que a gente no assunto falar. Entendeu? Não existe nenhum trabalho, nenhuma evidência mostrando que o ultrassom é exame de rastreamento. Aonde que você encontra? Tudo assim, pode ser, na falta de, se não tem ressonância, aí você coloca, tudo é assim, tá? E eu fui fazer essa pergunta para alguns, às vezes eu faço essas perguntas para algumas autoridades no Brasil. Eu fui fazer para uma grande autoridade no Rio de Janeiro, que tem uma clínica, e ele virou para mim e falou assim, lógico que eu não vou falar o nome aqui, ô João, tem que pagar meu mamógrafo, né? Então tem que pedir ultrassom. Ah, Deus. Eu tive uma outra que falou assim, que era chefe do serviço de radiologia de uma grande escola em São Paulo. Ô João, na minha irmã e na minha mãe eu peço. Então, assim, os argumentos que eu encontro... Agora, e aí vem o ginecologista, e vou te falar uma coisa, os próprios mastologistas pedem, entendeu? Por uma questão de defesa, por uma questão de... tipo assim, eu falo para o paciente, olha, você tem um ganho. Se você fizer ultrassom, você vai pegar mais câncer. Se você fizer exame de próstata em todos os homens de 25 anos, em alguns você vai achar câncer.
Mas é indicação fazer exame de próstata em homem de 25 anos. Entendeu? Então, assim, o ultrassom, na minha opinião, ele gera mais ansiedade, é a mesma coisa do autoexame, do que propriamente resultado, né? A gente tem 0,03% de câncer detectado a mais fazendo ultrassom. Então, se você tem uma mulher que faz mamografia, faz o exame físico e está normal, e aí ainda pede ultrassom, você vai ter 0,03%, ou seja, 3 casos em 1.000. Tem 997 que não terão câncer. E o ultrassom não vai ajudar em nada. E nessas 997, mais ou menos 1/3, 300, terão BIRADS 3. Depois a gente fala o que é o BIRADS. O BIRADS 3, nas que não terão câncer. Eu vou gerar nelas um ultrassom de 6 meses por 2 anos. Essa mulher vai ficar maluca esses 2 anos. Por quê? Porque ela acha que aquilo ali vai ser um câncer uma hora. Então, para um caso de câncer que eu pego, eu gero 100 pacientes estressadas. Aí colocar na balança e ver o que justifica. E o grande argumento que o ginecologista tem para pedir ultrassom é como é que fala? Agilidade. Ah, vai lá, você já faz os 2, já ganha tempo. E o ultrassom não dói, entendeu? E o ultrassom... E a paciente, às vezes, ela te contesta. Não, mas o ultrassom é melhor que a mamografia. Entendeu? Que pode pegar, pode. Você vai ter casos. Eu tenho mais ou menos hoje, em 35 anos, uns 20, 25 casos em que só o ultrassom pegou câncer. Mas em 35 anos de formado. Será que isso aí justifica? Então, eu acho que o melhor é você argumentar com ela. Se ela insistir em fazer, ela pode estar comprando uma briga que não é dela. Ela vai criar um BIRADS 3, e fora os BIRADS 4, que tem que fazer biópsia, entre aspas, à toa, que não vai dar câncer, porque só o ultrassom achou. Entendeu? Então, existe até o overdiagnosis com ultrassom também. Então, assim, não é um exame de rastreio. E nas mulheres chamadas de risco, que são as pacientes mutadas, o exame não é ultrassom, tá? O exame é ressonância. E aí nos protocolos vem escrito, na ausência de ressonância, se você não tem ressonância, pode pedir ultrassom. Se você pegar uma população selecionada de mais risco, realmente o ultrassom vai te dar mais diagnóstico. Então, nesses casos, eu acho que é admissível, sim. Tá? Mas hoje você vê, inclusive, em congressos, mastologistas renomados, dando aula, falando para fazer ultrassom. Então, é muito difícil você desfazer essa cultura. E acho que fica a cargo de cada profissional. Eu acho mais honesto, mais justo, mais sincero você explicar para a paciente e ela entender o que isso vai repercutir, que pode repercutir. Porque ela vai passar 2 anos, e isso quando alguém lembra, né? De parar com 2 anos, que a grande maioria não lembra. Essa mulher fica fazendo 6 meses o resto da vida. Tá? E a gente tem que lembrar que recurso é finito, né? Além de Quando eu faço um ultrassom desnecessário, eu estou fazendo um gasto que vai vir para mim de novo, porque vai aumentar o custo do meu plano de saúde. Seu plano de saúde. Na planilha final, fez mais ultrassom. E assim, a gente fica naquela coisa, não, mas eu pago o plano de saúde, é isso. Só que está diminuindo o honorário da gente e está aumentando o custo do plano de saúde para todo mundo quando a gente faz exames necessários, né? Não só o ultrassom, perfeito. Como todos os outros. Né? Se você acrescentar ressonância, ainda tem mais câncer pego também. Mas se você começar a esticar, tem ressonância hoje de abreviada, você tem mamografia com contraste, você pode fazer outros exames também, você tem tomossíntese. Ô, João, agora assim, rapidinho, porque esse assunto a gente vai ficar aqui 2 dias. Só ele explicar o BIRADS? O BIRADS é interessante. Que a paciente tem dúvida disso, fala pra gente. O BIRADS ele é uma classificação do risco da imagem ser câncer. Tá? A imagem ele serve para mama, para mamografia, para ultrassom, para ressonância e para os outros exames de imagem também da mama. É a mesma classificação. É a mesma classificação, tá? Sendo que quando chega na ressonância, o BIRADS 3 já não pode, o 0 já não pode ser, a ressonância não dá 0, porque ela já tem que definir conduta. O BIRADS é a chance que aquela imagem tem de ser câncer. Tá? Ele nunca, a mamografia, ultrassom, ressonância, nunca dizem isso é câncer. Nunca, jamais. Ela pode falar assim, isso tem X% de chance de ser câncer. E basicamente ele fala assim, não faça nada ou faça biópsia. Tá? Porque se existir uma chance razoável de ser câncer, faz biópsia. Se a chance é muito pequena ou nula, não vai. Por quê? Porque também é outra verdade em mastologia. Não vira câncer. Nódulo de mama que não é câncer, não vira. Ele já nasce câncer. Diferente, por exemplo, do intestino. Tá? Aproveitando aqui para falar, toda mulher entre 45 e 50 anos tem que fazer, toda mulher e todo homem, a partir de entre 45 e 50 tem que fazer colonoscopia a cada 5 anos. Por quê? Porque na coluna você pode descobrir um pólipo benigno, mas que pode malignizar. Então lá você tem que tirar. Na mama, não.
Tá? E aí, então, a gente tem BIRADS 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Esquece o 6. O 6 eu acho que nem justifica a gente ficar falando muito dele, porque quando tá no 6, o 6 já tem diagnóstico. Deus, eu também nunca... E aí você faz o exame antes para saber o tamanho e faz outro exame depois do tratamento neoadjuvante. Tá. E aí ele diminui de tamanho para você ter essa noção. O 0, ao contrário do que muita gente acha, e alguns ginecologistas inclusive, ele não é ausência de lesão. O 0 é ausência de conclusão. Então você precisa de mais exame. Então você faz uma mamografia, deu BIRADS 0, apareceu uma imagem que você quer mais informação dela. Ultrassom. A ultrassom manteve o 0, ou seja, ele não definiu. E quando vem o BIRADS 0, o radiologista que deu o diagnóstico, o médico que deu o laudo, perdão, ele te recomenda a complementação. Perfeito. Entendeu? E aí você vai... Quando a BIRADS 0, primeira coisa, aí procura um mastologista. 0, 3, 4, 5, 6 são do mastologista. 1 e 2 do ginecologista. Tá? Só que 80% são 1 e 2. Então, a grande maioria das pacientes fica no ginecologista. Tá? Então, 0 ele vai te recomendar. Ultrassom pode dar 0 e manda fazer ressonância, e a ressonância tem que bater o martelo. Ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 2. Né? Porque aí é benigno. Então, assim, a ordem natural é essa. Dá mais trabalho. E como as pessoas hoje querem agilidade, elas acabam fazendo os dois. E mais uma coisa, se for fazer os dois juntos, ideal é que faça primeiro a mamografia, depois o ultrassom. Por quê? Porque aí o médico do ultrassom, ele tem informação do que tem na mamografia. E isso é super, super importante. Eu falo assim para você, Lau, vamos nadar naquele rio? Vão, a gente nada, brinca e tal, tal. No dia seguinte eu te chamo de novo. Só que antes de entrar no rio, eu te falo, ó, tem um jacaré lá na margem, que tinha ontem. Mas ontem eu não te falei. Você vai nadar igual hoje? Você entendeu? Então, assim, se eu falo pro médico do ultrassom, eu estou te falando, eu tenho um caso que você conhece, médico radiologista, ele passou ultrassom na irmã dele, tinha lá um caroço de 1 centímetro, mas era até palpável, e ele não viu. Porque ninguém falou para ele que tinha mamografia, nem ela. Ele passou batido e deu um BIRADS 2 na ultrassom. Então, quando você vai fazer, pelo menos esse cuidado você tem. Faz primeiro a mamografia, faz depois o ultrassom. Tá? Beleza. E aí, assim, muito rapidamente, porque eu quero falar de câncer de colo de útero também. E a gente fala demais. Um pouquinho de genética, João. Porque eu acho que, assim, isso é uma coisa que tá aí, é realidade, todo mundo fala. E o que a gente escuta, BRCA1, BRCA2 e só, né? O que a genética influencia, eu queria que você explicasse pra gente qual a diferença de genética hereditário. E onde a genética vai entrar, para quem o rastreamento genético está indicado, o que ele pode beneficiar as mulheres. Vocês falam demais, vocês falam muito bem, tá? Vocês estão muito bem amparados. Vocês se prepararam muito bem para isso aqui. A Lau estuda muito. E é muito... Não, e vocês deixam a gente muito à vontade também, né? É muito gostoso. A questão do genético hereditário. Todo câncer é genético. O que é o câncer? O câncer é uma mutação do gene. Seja ela herdada, você herdou da sua mãe, da sua tia, da sua avó, ou seja ela adquirida, né? Que você, ao longo da vida, agrediu o gene e ele sofreu uma... Isso, exatamente, epigenético. E aí ele sofreu uma mutação, beleza? Quando você já nasce com a mutação, teoricamente você tem mais chances de ter câncer mais cedo e mais agressivo. Então, às vezes, você precisa de pouca coisa para agredir. Então, só ilustrando assim bem... Você tem uma menina que comeu sempre chocolate, sedentária, obesa, ela pode ter câncer aos 25 anos, tá? Embora esse não seja o modelo que a gente está vendo lá no HU, não. Mas a gente não sabe da história dela. É aquela basezinha do iceberg que eu falei que a gente não tem acesso. Às vezes, você teve ali alguma coisa que a gente não teve a informação, tá? E o câncer não hereditário, aquele adquirido, ele normalmente acontece depois de 50 anos. Então, dificilmente você vai ter uma mulher com 72 anos tendo um câncer que ela herdou a mutação. E aí o racional é o seguinte, por que ela esperou 70 anos para o câncer aparecer? Né? Ah, mas ela teve uma vida muito saudável. Sim, é possível. Tá? Então, a diferença é basicamente essa. Tem testes hoje. Obviamente, a genética ainda é uma ciência muito incipiente. Ela ainda está muito começando. A gente tem, na área de vocês, então, mais ainda, né? A gente tem, vamos dizer assim, estudos sobre genética em mama, tem 20 anos, então tem muita coisa começando. Então, os testes genéticos ainda não são totalmente confiáveis. Até porque os testes, eles baseiam na estrutura do gene, né? Os introns e os exons. Então, às vezes, são testados 50, 100 exons,
e daqui a 5 anos você vai conseguir 400 exons, 1000 exons, quer dizer, você vai conseguir uma fidelidade, uma especificidade maior. Então, hoje um exame genético que dá negativo numa paciente que você identificou de alto risco, aí vem a segunda parte da sua pergunta. Você tem as mulheres que você clinicamente identifica como de alto risco. Por exemplo, se ela teve uma mãe que morreu de câncer de mama antes dos 50 anos. Câncer de mama em homem, tá? Mais de um caso de câncer de mama na família. Câncer de mama bilateral na família. Câncer de ovário, principalmente em mulheres jovens, tá? Então, essas mulheres, o foco delas aumenta, quer dizer, nelas aumenta. E aí, nessas mulheres, você pode indicar fazer o estudo genético. E aí vem uma coisa também que eu acho que é muito importante, que eu não vejo as pessoas fazerem. Conversa com a paciente antes. Explica para ela para que ela vai fazer o estudo genético. Porque na paciente que eu identifico como de alto risco, eu já começo para ela um rastreamento de alto risco, qual seja, incluir a ressonância. Então, nessa paciente, mesmo sem estudo genético, isso eu vou te falar que a grande maioria dos mastologistas já faz, tá? Eu já coloco a ressonância. Se ela for fazer estudo genético e eu vou mudar alguma coisa na minha história, é tirar a mama dela. Então, a paciente que já começa um rastreamento de alto risco e vai fazer estudo genético e não tira as mamas se der positivo, eu pergunto, para quê? Porque eu pendurei uma espada em cima da cabeça dela. Para quê? Ela vai ter uma vida mais tensa. Então, na paciente, eu tenho no consultório mais ou menos umas 400 pacientes de alto risco. Nem 100 querem fazer o estudo genético. Exatamente por quê? Porque elas não vão mudar a história delas. Elas não vão tirar a mama se o estudo vier negativo, vier positivo, tá? E assim, a gente tem hoje já uns testes muito mais bem elaborados, com 124 genes. Então, assim, o BRCA1 e o BRCA2 são os dois principais. Eles correspondem a mais ou menos 40% das mutações em câncer de mama. É a maioria. Mas você tem outros genes importantes também de alta penetrância, né? O que é um gene de alta penetrância? É aquele gene capaz de gerar a mutação, capaz de gerar a manifestação do câncer. Porque às vezes você tem a mutação e a mutação não vai ser tão penetrante, não vai ser tão capaz de gerar. Isso aí o geneticista vai explicar para você, para a paciente, entendeu? Então, eu acho que nosso papel é importante no sentido de selecionar, de triar a paciente que vai ter indicação para fazer estudo genético. Aí vem uma outra questão também. Hoje, nos Estados Unidos, todas as mulheres com câncer de mama vão para estudo genético. Todas. Deles é assim. E assim, a minha percepção, tá? Não tem nada, ninguém nunca falou sobre isso. É de que eles estão querendo fazer banco de dados. Então, eles querem saber quem é que realmente... E aí vai começar a história também da IA para isso, né? Você vai selecionar quem vai precisar fazer rastreio, quem não vai precisar fazer rastreio. Vamos supor que eu viro assim, doutora Leila, o seu risco de ter câncer de mama é 0,0004%. É menos do que sair de casa e ser atropelado. Para que você vai fazer isso? Rastreamento. Entendeu? Então, assim, daqui a pouquinho eu acho, né, percepção também, a gente vai ter assim, a seleção do que você vai fazer. Seu risco é ter câncer de tireoide, seu risco é ter hipertensão e seu risco é, sei lá, ter Alzheimer. Vamos focar nisso mais do que ficar rastreando câncer de mama? Por isso que eu estou te falando que a gente vai selecionar as pacientes que terão câncer de mama ou que tem mais risco de ter câncer de mama. Porque aquilo que não tem risco, eu não sei se justifica criar essa celeuma toda. Tá? Eu acho que agora, para a gente terminar, né, essa parte... Vamos só fazer um apanhadão, eu acho que é importante a gente falar. Só para terminar. Falando de câncer de mama, é importante. Façam mamografia. A partir dos 40. Importante. Mantenha um bom estilo de vida. Acho que a gente resume tudo. Só trocaria a ordem. Vida boa. Sim, com certeza. E uma vida boa. De vida, depois fazer a mamografia, ótimo. Né? Tem uma vida boa. Pessoal, assunto extenso, conteúdo denso. A gente fala muito. Mas ainda agora em outubro, a gente vai partir para a segunda parte desse episódio. Então, fica com a gente. A gente vai falar de câncer de colo de útero. Então, segura aí, continua nas redes sociais, nas plataformas de áudio, que a gente vai continuar trazendo conteúdo para vocês. Isso aí.